Olá, pessoas e outras entidades! Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast em que eu compartilho as histórias de terror que eu adoro. A história de hoje é A Loteria, da Shirley Jackson, uma diva da literatura dos Estados Unidos que infelizmente não é muito conhecida no Brasil. Tem muito poucas obras dela publicadas aqui, e a maioria das que existem foram traduzidas só em anos mais recentes, então o pessoal não conhece muito. A Loteria saiu pela primeira vez em 1948, no jornal The New Yorker, e causou, gente. O povo mandou trocentas cartas e telefonemas indignados com a história, que era como se pedia o cancelamento das pessoas antigamente. Até os pais da Shirley Jackson escreveram para ela, pedindo para ela dar um tempo na militância e escrever coisas que animassem mais as pessoas. Não preciso nem dizer que se o pessoal ficou tão chocado, é porque a carapuça serviu, né? A Loteria é uma história sobre tradição, sobre conservadorismo, sobre como muitas vezes nós não enxergamos a barbárie por trás das nossas crenças e costumes, e sobre como a sociedade cria bodes expiatórios em vez de tentar identificar as causas reais e estruturais dos seus problemas. E muitas vezes é difícil, é doído enxergar que nós compactuamos com a reprodução de certas práticas nocivas e não muito civilizadas. Enfim, é uma história que dá muito pano pra manga. Como sempre, me falem o que vocês acharam lá no nosso Insta, @podetermedo, e me contem se vocês mandariam essa história no grupo da família. A Simone não mandaria. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. A Loteria. A manhã de 27 de junho estava clara e ensolarada, com o calor revigorante de um dia de alto verão. As flores brotavam em abundância e a grama exibia um verde esplêndido. As pessoas do vilarejo começaram a se reunir na praça, entre a agência dos Correios e o banco, por volta das 10 horas. Em algumas cidades havia tanta gente que a loteria durava 2 dias e tinha de começar em 26 de junho. Mas nesse vilarejo, onde viviam apenas umas 300 pessoas, a loteria toda levava menos de 2 horas. Então podia começar às 10 horas da manhã e ainda terminar a tempo de os aldeãos chegarem em casa para almoçar ao meio-dia. As crianças se encontraram primeiro, é claro. Fazia pouco tempo que a escola tinha entrado em recesso de verão e a sensação de liberdade repousava inquietamente sobre a maioria delas. Tendiam a se reunir com tranquilidade por um tempo antes de irromper em brincadeiras ruidosas. E as conversas ainda eram sobre a sala de aula e a professora, sobre livros e reprimendas. Bob Martin já tinha enchido os bolsos de pedras, e os outros meninos logo seguiram seu exemplo, escolhendo as pedras mais lisas e redondas. Bob e Harry Jones e Dick Delacroix, os aldeãos pronunciavam este sobrenome Delacroix, acabaram formando uma enorme pilha de pedras em um canto da praça e a defendiam contra as incursões dos outros garotos. As meninas ficavam de lado, conversando entre si, olhando os meninos por cima dos ombros. E as crianças menores rolavam na terra ou agarravam as mãos de irmãos ou irmãs mais velhos. Pouco depois, os homens começaram a se agrupar, inspecionando os próprios filhos, falando de plantio e chuva, tratores e impostos. Ficaram juntos, longe da pilha de pedras no canto, e suas piadas eram comedidas e eles sorriam em vez de rir. As mulheres, com vestidos e casacos desbotados que usavam para ficar em casa, chegaram pouco depois dos homens. Elas se cumprimentaram e trocaram fofoquinhas enquanto iam ao encontro dos maridos. Em seguida, as mulheres, paradas ao lado dos maridos, começaram a chamar seus filhos, e os filhos foram com relutância, depois de serem chamados 4 ou 5 vezes. Bob Martin se abaixou sob a mão ávida da mãe e correu aos risos de volta para a pilha de pedras. O pai ergueu a voz com rispidez, e Bob voltou depressa e assumiu seu lugar entre o pai e o irmão mais velho. A loteria era conduzida, assim como eram as quadrilhas, o clube juvenil, a programação de Halloween, pelo Sr. Summers, que tinha tempo e energia para dedicar a atividades cívicas.
Era um homem de rosto redondo e jovial que administrava a carvoaria. E as pessoas sentiam pena dele, porque não tinha filhos e sua esposa era rabugenta. Quando chegou à praça, carregando a caixa de madeira preta, houve um burburinho de conversa entre os aldeãos, e ele acenou e bradou: "Um pouquinho atrasado hoje, pessoal." O agente dos Correios, Sr. Graves, vinha atrás dele, trazendo um banco de 3 pés. E o banco foi colocado no meio da praça e o Sr. Summers pôs a caixa preta em cima dele. Os aldeãos mantiveram distância, deixando um espaço entre eles e o banco. E quando o Sr. Summers disse: "Nenhum de vocês quer me dar uma mãozinha?" Houve hesitação antes que 2 homens, o Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, se oferecessem para segurar a caixa com firmeza sobre o banco, enquanto o Sr. Summers misturava os papéis dentro dela. A parafernália original da loteria havia se perdido fazia muito tempo, e a caixa preta que agora repousava sobre o banco tinha sido posta em uso antes mesmo de o velho Warner, o homem mais velho da cidade, nascer. O Sr. Summers volta e meia falava com os aldeãos sobre a fabricação de uma caixa nova, mas ninguém queria comprometer nem mesmo a pouca tradição representada pela caixa preta. Havia uma história de que a caixa atual fora feita com alguns pedaços da caixa que a precedera, aquela que fora construída quando as primeiras pessoas se instalaram ali para formar um vilarejo. Todo ano após a loteria, o Sr. Summers começava a falar outra vez sobre uma caixa nova, mas todo ano deixavam que o assunto morresse sem que nada fosse feito. A caixa preta ficava mais desgastada a cada ano. A essa altura já não era mais completamente preta, mas bastante lascada em um dos lados, exibindo a cor original da madeira, e em alguns pontos estava desbotada ou manchada. O Sr. Martin e seu filho mais velho, Baxter, seguraram a caixa preta com firmeza em cima do banco, enquanto o Sr. Summers misturava bem os papéis com a mão. Como boa parte do ritual tinha sido esquecida ou descartada, o Sr. Summers conseguira substituir por pedaços de papel as tiras de madeira que tinham sido usadas por várias gerações. Tiras de madeira, argumentara o Sr. Summers, eram ótimas quando o vilarejo era minúsculo, mas agora que a população era de mais de 300 pessoas e provavelmente continuaria a crescer, era necessário usar algo que coubesse com mais facilidade dentro da caixa preta. Na noite anterior à loteria, o Sr. Summers e o Sr. Graves cortaram os pedaços de papel e os colocaram na caixa, e depois ela foi levada para o cofre da carvoaria do Sr. Summers e trancafiada, até que o Sr. Summers estivesse pronto para levá-la à praça na manhã seguinte. No resto do ano, a caixa era guardada às vezes num lugar, às vezes noutro. Passara um ano no celeiro do Sr. Graves e outro no subsolo dos Correios. E às vezes era colocada em uma prateleira do mercado Martin e deixada lá. Havia muito rebuliço a ser feito antes que o Sr. Summers declarasse aberta a loteria. Havia as listas a preparar, de chefes de família, chefes das casas de cada família, membros de cada casa de cada família. Havia a cerimônia de tomada de posse do Sr. Summers pelo agente dos Correios, como dirigente da loteria. Certa vez, algumas pessoas relembraram: houvera um recital qualquer, apresentado pelo dirigente da loteria, um cântico mecânico, dissonante, repetido de memória no momento adequado todo ano. Alguns achavam que o dirigente da loteria ficava parado quando o recitava ou cantava. Outros acreditavam que deveria caminhar entre as pessoas, mas anos e anos atrás haviam permitido que essa parte do ritual caducasse. Existia também uma saudação ritual, que o dirigente da loteria tinha de usar ao se dirigir a cada pessoa que subisse para sortear da caixa. Mas isso também mudou com o tempo, e agora só se achava necessário que o dirigente falasse com cada pessoa que se aproximava. O Sr. Summers era muito bom nisso tudo. Com sua camisa branca limpa e calças jeans, com uma mão apoiada desleixadamente na caixa preta, ele parecia muito respeitável e importante enquanto conversava interminavelmente com o Sr. Graves e os Martin. No instante em que o Sr. Summers parou de falar e se virou para os aldeãos reunidos, a Sra. Hutchinson veio correndo pelo atalho até a praça, com o suéter jogado nos ombros, e assumiu de fininho seu lugar no fundo da multidão. "Esqueci completamente que dia era", explicou-se para a Sra. Delacroix, de pé a seu lado, e ambas deram uma leve risada. "Imaginei que meu velho estivesse no quintal empilhando lenha.
A senhora Hutchinson prosseguiu. E então olhei pela janela e as crianças tinham sumido. E foi aí que lembrei que era dia 27 e vim correndo. Ela secou as mãos no avental e a senhora Delacroix disse: Mas você chegou a tempo, eles ainda estão batendo papo lá em cima. A senhora Hutchinson esticou o pescoço para procurar em meio à multidão e viu o marido e os filhos perto da frente. Deu batidinhas no braço da senhora Delacroix a título de despedida e foi abrindo caminho na plateia. As pessoas se afastavam de bom grado para deixá-la passar. 2 ou 3 pessoas anunciaram em um tom de voz alto o suficiente para ser ouvido por todo o público: A patroa está chegando, Hutchinson! E, Bill, ela chegou afinal de contas! A senhora Hutchinson alcançou o marido e o Sr. Summers, que estava esperando. Disse com alegria: Achei que teríamos que prosseguir sem você, Tessie. A senhora Hutchinson retrucou sorrindo: Você não queria que eu deixasse minha louça na pia, não é, Joe? E uma risada suave correu à multidão enquanto as pessoas se agitavam para retomar seus postos após a chegada da senhora Hutchinson. Muito bem, o Sr. Summers disse sobriamente. Acho que é melhor a gente começar, acabar logo com isso para podermos voltar ao trabalho. Alguém que não esteja presente? Dunbar! Várias pessoas responderam. Dunbar! Dunbar! O Sr. Summers consultou a lista. Clyde Dunbar, ele disse. Isso mesmo, ele quebrou a perna, não foi? Quem vai sortear por ele? Eu, imagino, disse uma mulher, e o Sr. Summers se virou para olhá-la. A esposa sorteia pelo marido, disse o Sr. Summers. Você não tem um filho crescido para sortear no seu lugar, Jane? Embora o Sr. Summers e todos no vilarejo soubessem muito bem a resposta, cabia ao dirigente da loteria fazer essas perguntas formalmente. O Sr. Summers aguardou com uma expressão de interesse cortês, enquanto a Sra. Dunbar respondia. O Horace ainda não tem nem 16, a Sra. Dunbar declarou com pesar. Acho que vou ter que substituir meu homem este ano. Certo, o Sr. Summers disse. Ele fez uma anotação na lista que segurava. Em seguida, indagou. O menino Watson vai sortear este ano? Um garoto alto na multidão levantou a mão. Aqui, ele disse. Vou sortear pela minha mãe e por mim. Piscou com nervosismo e abaixou a cabeça enquanto diversas vozes na multidão diziam coisas como Bom garoto, Jack. E bom ver que sua mãe tem um homem para fazer isso. Muito bem, disse o Sr. Summers. Acho que já está todo mundo aqui. O velho Warner conseguiu chegar? Aqui, anunciou uma voz, e o Sr. Summers assentiu. Um silêncio repentino recaiu sobre a multidão. E o Sr. Summers pigarreou e olhou a lista. Todos prontos? Ele disse. Agora vou ler os nomes. Primeiro, os chefes de família. E os homens sobem e tiram um papel da caixa. Fiquem com o papel dobrado na mão sem abrir, até todo mundo ter tirado. Entendido? O povo tinha feito aquilo tantas vezes que meio que só ouviam as instruções. A maioria estava quieta, umedecendo os lábios, sem olhar ao redor. Então o Sr. Summers ergueu bem a mão e anunciou. Adams. Um homem se desprendeu da multidão e se apresentou. Oi, Steve, cumprimentou o Sr. Summers, e o Sr. Adams retribuiu. Oi, Joe. Trocaram sorrisos sem humor e com nervosismo. Em seguida, o Sr. Adams enfiou a mão na caixa preta e tirou um papel dobrado. Segurou-o com firmeza por um dos cantos ao se virar e voltar depressa para o seu lugar na plateia, onde guardou certa distância da família, sem olhar a própria mão. Allen, o Sr. Summers chamou. Anderson. Benton. Parece que não existe mais tempo entre uma loteria e outra, a Sra. Delacroix comentou com a Sra. Graves na última fileira. Parece que a última foi na semana passada. O tempo passa mesmo voando, a Sra. Graves disse. Clark. Delacroix. Lá vai o meu velho, disse a Sra. Delacroix. Ela prendeu a respiração quando o marido se apresentou. Dunbar, chamou o Sr. Summers, e a Sra. Dunbar caminhou com passos firmes até a caixa, enquanto uma das mulheres dizia, vai lá, Jane, e outra dizia, lá vai ela. Somos os próximos, constatou a Sra. Graves.
Ficou observando o Sr. Graves aparecer ao lado da caixa, cumprimentar o Sr. Summers com seriedade e escolher um papel da caixa. A essa altura, por toda a multidão, havia homens segurando o papelzinho dobrado em suas mãos largas, virando-os e revirando-os com nervosismo. A Sra. Dunbar e seus 2 filhos estavam juntos, a Sra. Dunbar segurando o pedaço de papel. Harbert. Hutchinson. Sobe lá, Bill, a Sra. Hutchinson disse, e as pessoas próximas a ela riram. Jones. Dizem por aí, o Sr. Adams disse ao velho Warner, que estava parado a seu lado, que lá no vilarejo do norte eles andam falando em parar com a loteria. O velho Warner bufou. Bando de malucos, ele disse, dando ouvidos aos jovens, nada é bom o suficiente para eles. Daqui a pouco vão querer voltar a morar nas cavernas, sem ninguém mais trabalhar, viver assim por um tempo. Antigamente havia um ditado sobre em junho tem loteria, depois tem a colheita. Daqui a pouco vamos estar comendo mato cozido e nozes de carvalho. A loteria sempre existiu, acrescentou em tom petulante. Já é um horror ver o jovem Joe Summers lá em cima brincando com todo mundo. Alguns lugares já abandonaram as loterias, disse a Sra. Adams. Isso só traz problemas, o velho Warner disse categoricamente. Bando de jovens tolos. Martin! E Bob Martin ficou observando o pai se apresentar. Overdyke? Percy? Queria que eles andassem logo, a Sra. Dunbar disse ao filho mais velho. Queria que eles andassem logo. Estão quase acabando, disse o filho. Se prepara para ir correndo contar para o seu pai, disse a Sra. Dunbar. O Sr. Summers chamou o próprio nome, deu um passo à frente com precisão e escolheu um pedaço de papel. Depois chamou Warner. 77 anos que estou na loteria, o velho Warner disse, enquanto atravessava a multidão. 77ª vez. Watson? O garoto alto atravessou a plateia atabalhoadamente. Alguém disse, não fica nervoso, Jack. E a Sra. Summers disse, vai com calma, filho. Zanini. Depois disso, houve uma longa pausa, uma pausa emocionante, até que o Sr. Summers, levantando seu pedaço de papel, disse, pois bem, pessoal. Por um instante, ninguém se mexeu. E então todos os papéis foram desdobrados. De repente, todas as mulheres começaram a falar ao mesmo tempo, indagando, quem é? Quem foi que tirou? Foram os Dunbar? Foram os Watsons? Então as vozes começaram a dizer, é Hutchinson, é o Bill, foi o Bill Hutchinson que tirou. Vai falar com seu pai, a Sra. Dunbar disse ao filho mais velho. As pessoas começaram a olhar em volta para ver os Hutchinson. Bill Hutchinson estava parado, quieto, fitando o papel em sua mão. De repente, Tessie Hutchinson berrou para o Sr. Summers. Você não deu tempo suficiente para ele tirar o papel que queria. Eu vi, não foi justo. Leve na esportiva, Tessie, a Sra. Delacroix pediu, e a Sra. Graves disse. Todos nós tivemos as mesmas chances. Cala a boca, Tessie, disse Bill Hutchinson. Muito bem, todo mundo, disse o Sr. Summers. Foi bem rápido, e agora temos que nos apressar um pouco mais para acabar a tempo. Ele consultou a próxima lista. Bill, ele chamou. Você sorteia pela família Hutchinson. Tem mais casas nos Hutchinson? Tem o Dom e a Eva, gritou a Sra. Hutchinson. Faça com que eles tirem a própria sorte. Filhas sorteiam com a família do marido, Tessie, o Sr. Summers explicou em tom suave. Você sabe disso tão bem quanto todo mundo. Não foi justo, Tessie declarou. Acho que não, Joe, Bill Hutchinson lamentou. A minha filha tira com a família do marido, é o justo. E eu não tenho mais ninguém na família além dos filhos. Então, no tocante ao sorteio por famílias, é você, o Sr. Summers disse a título de esclarecimento. E no tocante ao sorteio pela casa, é você também, certo? Certo, disse Bill Hutchinson. Quantos filhos, Bill? O Sr. Summers perguntou formalmente. 3, respondeu Bill Hutchinson.
Tem o Bill Jr., a Nancy e o pequeno Dave, e Tessie e eu. Então está certo, disse o Sr. Summers. Harry, você pegou os papéis deles de volta? O Sr. Graves fez que sim e levantou os papéis. Então põe dentro da caixa, comandou o Sr. Summers. Pegue o do Bill e ponha nela. Acho que a gente precisa recomeçar do zero, sugeriu a Sra. Hutchinson, com a voz mais baixa que lhe era possível. Estou dizendo que não foi justo. Você não deu tempo suficiente para ele escolher. Todo mundo viu. O Sr. Graves tinha escolhido os 5 papéis e colocado na caixa, e deixou todos os papéis menos esses caírem no chão, onde a brisa os pegou e levantou no ar. Escuta, todo mundo! A Sra. Hutchinson dizia às pessoas ao seu redor. Pronto, Bill? Perguntou o Sr. Summers. E Bill Hutchinson, com uma olhadela rápida para a esposa e os filhos, assentiu. Lembre-se, disse o Sr. Summers. Pegue os papéis e fique com eles dobrados até todo mundo ter tirado um. Harry, você ajuda o pequeno Dave. O Sr. Graves pegou a mão do menininho, que de bom grado o acompanhou até a caixa. Tire um papel da caixa, Dave, instruiu o Sr. Summers. Dave enfiou a mão na caixa e riu. Pegue um papel só, disse o Sr. Summers. Harry, segura para ele. O Sr. Graves pegou a mão do menino, tirou o papel do punho cerrado e o segurou enquanto o pequeno Dave ficava ao lado dele e erguia os olhos com admiração. Nancy é a próxima, anunciou o Sr. Summers. Nancy tinha 12 anos, e seus amigos de escola ficaram ofegantes quando ela se apresentou arrumando a saia e com delicadeza tirou um papel da caixa. Bill Jr.? Chamou o Sr. Summers. E Billy, de rosto vermelho e pés bem grandes, quase derrubou a caixa ao tirar um papel. Tessie, disse o Sr. Summers. Ela hesitou por um instante, olhando ao redor com ar desafiador, e depois fechou os lábios e foi até a caixa. Retirou um papel e o segurou às costas. Bill! Convocou o Sr. Summers. E Bill Hutchinson enfiou a mão na caixa e tateou, tirando por fim a mão com um pedaço de papel. A multidão estava em silêncio. Uma garota sussurrou, Tomara que não seja Nancy. E o som do sussurro chegou às raias da plateia. Já não é mais como antigamente, o velho Warner disse para que todos ouvissem. As pessoas já não são mais como antigamente. Pois bem, disse o Sr. Summers, abram os papéis. Harry, você abre o do pequeno Dave. O Sr. Graves abriu o papelzinho e houve um suspiro geral entre a multidão quando ele o ergueu e todo mundo viu que estava em branco. Nancy e Bill Jr. abriram os deles ao mesmo tempo, e ambos ficaram radiantes e riram, se voltando para a plateia e exibindo o papel acima de suas cabeças. Tessie? Chamou o Sr. Summers. Houve uma pausa, e então o Sr. Summers olhou para Bill Hutchinson e Bill desdobrou o papel e o mostrou. Estava em branco. É a Tessie, disse o Sr. Summers, e sua voz estava abafada. Mostre-nos o papel dela, Bill. Bill Hutchinson foi até a esposa e arrancou o papel de sua mão. Tinha um ponto preto nele. O ponto preto que o Sr. Summers fizera na noite anterior com o lápis grosso no escritório da carvoaria. Bill Hutchinson o levantou e a agitação tomou conta da multidão. Pois bem, pessoal, disse o Sr. Summers. Vamos acabar logo com isso. Embora os aldeãos tivessem se esquecido do ritual e perdido a caixa preta original, ainda se lembravam de usar pedras. A pilha de pedras que os meninos tinham feito antes estava pronta. Havia pedras no chão com os restos de papel soprados que tinham saído da caixa. A Sra. Delacroix escolheu uma pedra tão grande que teve de segurá-la com as 2 mãos e se virou para a Sra. Dunbar. Vamos, ela disse. Anda logo. A Sra. Dunbar tinha pedras pequenas nas 2 mãos e disse sem fôlego. Não consigo correr, você vai ter que ir na frente e eu te alcanço depois. As crianças já estavam com as pedras preparadas e alguém deu alguns seixos ao pequeno Dave Hutchinson. Tessie Hutchinson estava no centro de um espaço vazio àquela altura e esticava os braços em desespero à medida que os aldeãos se aproximavam. Não é justo, ela dizia. Uma pedra a atingiu na lateral da cabeça
O velho Warner dizia: Vamos, vamos, todo mundo! Steve Adams estava à frente da multidão de aldeãos, com a Sra. Graves a seu lado. Não é justo! Não é certo! Gritou a Sra. Hutchinson. E, em seguida, estavam todos em cima dela. E este foi A Loteria, de Shirley Jackson. Espero que tenham gostado e até a próxima história.